aí, galera? Dirigir é um ato de responsabilidade. Ser motorista não é brincadeira, não. E é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje, no Trânsito Consciente. Se liga! De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, existem 5 categorias de motoristas. A maioria dos motoristas brasileiros, mais de 29 milhões, está cadastrada na categoria B. São os motoristas dos automóveis. Em segundo estão os motociclistas. No Brasil, cerca de 11 milhões e 400 mil motoristas são mulheres e quase 29 milhões são homens. 55% dos motoristas têm idade entre 18 e 40 anos. Meu nome é Stephanie, tenho 19 anos, estou fazendo autoescola, tendo que tirar a carteira nacional de habilitação, se Deus quiser. A gente quer ter uma certa independência. Tendo carteira, a gente pode começar a dirigir. O CFC é um curso teórico de 6 dias, onde você aprende basicamente mecânica, primeiros socorros, direção defensiva. Era a primeira vez que eu pegava no volante, quando eu fui fazer aula prática. Eu nunca tinha feito nada no carro e fui aprendendo. As primeiras aulas parece que a gente nunca vai aprender. E depois vai começando a pegar a prática. Para dirigir em São Paulo tem que ter educação no trânsito, tem que saber a legislação. Por isso mesmo eles exigem tanto que a gente estude para as provas teóricas. No Brasil, para tirar a carteira de habilitação, o candidato deve ter no mínimo 18 anos, saber ler e escrever, ter carteira de identidade e CPF. Além disso, precisa passar por avaliação psicológica, fazer exames de aptidão física e mental e ter aulas teóricas e práticas para fazer provas. O atual Código de Trânsito Brasileiro traz inovações. Quem vai tirar a carteira de habilitação pela primeira vez recebe só uma permissão para dirigir e vale por 1 ano. Só recebe a carteira mesmo se não cometer infração. Explica isso melhor para a gente, Eduardo. É isso mesmo. O jovem, quando ele termina o processo de habilitação, se ele passar nesse processo, ele recebe a Carteira Nacional de Habilitação no modelo da permissão para dirigir. Essa permissão é para que ele possa estar convivendo no trânsito, que ele possa estar dirigindo, ele tem todos os direitos de um condutor habilitado, porém está num período probatório. E nesse período probatório ele tem que passar 1 ano sem cometer infrações gravíssimas, graves, ou ser reincidente em infrações médias. Se ele passar esse ano nessas condições, no final desse ano, automaticamente ele receberá a CNH definitiva. Antes de 1998, existiam várias regras para definir o prazo de validade das carteiras de habilitação. Com o atual Código de Trânsito Brasileiro, o prazo é determinado pela validade do exame médico, que é de no máximo 5 anos. E para quem tem mais de 65 anos de idade, o prazo é de no máximo 3 anos. As exigências para renovação também mudaram. Quem teve a sua primeira habilitação anterior a 98, na sua renovação nesse novo Código de Trânsito, ele tem que submeter às provas ou aos cursos de primeiros socorros e direção defensiva. Legal, Eduardo. Acho que esses cursos são bem importantes mesmo. Vamos ver qual é a opinião do pessoal que já fez. Meu nome é Valdemir e minha profissão é motorista de ônibus. Eu comecei a dirigir com 18 anos e tirei a primeira carta, já carta profissional, para operar qualquer veículo, motorista de carro pesado, carga pesada, que chamava PFC2. E agora eu troquei recentemente com 48. Hoje em dia já tem um curso, já o CFC, que a gente aprende mais direção defensiva, primeiro socorro, né? Então a gente aprende muito mesmo na legislação de trânsito. Às vezes você vai andando na avenida, as condições adversas, por exemplo, chuva, motoqueiro, de repente aparece uma coisa que você não espera e a gente está preparado para condições adversas. Teve um curso que a gente fez de transporte de passageiro, que fez a gente cada dia se aprimorar mais o trabalho da gente, a gente ter mais paciência para lidar com o passageiro, ser mais simpático com o passageiro e outra, a gente tem que também dar informação para todos os usuários com muita atenção, com muita calma e isso serviu muito para a gente.
Mas tem muita gente que faz curso e parece que não aprende nada. E aí vive pagando mico. Se toca. Essa galera não dá sossego. Mas além disso, ainda tem gente que é estressada no trânsito. Gente que xinga, que reclama, que briga, sem um pingo de paciência e de educação. Para isso não tem multa, mas bem que devia ter. I know that. Here, give me Negotiate showers for us upgrade. O road rage, a raiva na estrada, né? Isso é um fenômeno que nós encontramos aqui no Brasil também com muita frequência. É justamente causado pela pessoa que já tem uma predisposição a ser uma pessoa raivosa e que de repente se encontra num altíssimo nível de estresse, e como o estresse desencadeia a raiva já embutida dentro de você, a pessoa vai e comete atos absolutamente ridículos. Então, se você se depara com uma dessas pessoas, você tem que estar preparado para poder lidar e conter a raiva, o mau humor, o nervosismo do outro motorista. Eu acho que enquanto nós não dedicarmos algum tempo moldando o povo para se incomodar com o outro, nós vamos ter problemas. Meu nome é Jorge Eduardo De Carli, sou profissional do volante, trabalho com táxi. Em primeiro lugar, você precisa gostar do que faz, exercendo sempre a tolerância, a paciência, a calma, a prudência, para que eu não me estresse. Segundo, procurar atender bem o passageiro. Às vezes o banco traseiro se transforma num divã de analista, em que o pessoal descarrega as tensões, as emoções, por não nos conhecer, joga todos os problemas para frente e fala a verdade. Se você faz o bem, quando ela desce, você também está de bem com a vida. Então tem pessoas que gostam do meu modo de dirigir e me escolhem, felizmente, né? O recado que eu deixo é um só: educação. Somente assim, através dessa educação, nós podemos construir uma geração melhor no trânsito. Fazer a diferença nem sempre é fácil, mas querendo a gente consegue. E para dirigir numa boa, sem estresse, algumas dicas são importantes. Fala, Ingo! Eu vou mostrar para vocês um pouco em relação ao posicionamento correto do motorista dentro do carro. A regrinha é muito simples. A gente mede 4 dedos da cabeça ao teto. Vocês estão vendo aqui, eu estou com mais de 4 dedos, então eu vou subir o banco para poder ficar no mínimo 4 dedos. Eu gosto de ficar com os 3 dedos, porque dessa maneira eu tenho condição de enxergar os obstáculos que vão estar próximos do meu veículo. Então vamos lá, qual é a maneira para nós chegarmos no posicionamento correto? Do distanciamento do assento em relação aos pedais. A gente apoia o pé esquerdo aqui naquele descanso lateral que todos os carros têm. Aí nós começamos a puxar o assento para frente, até eu chegar a um ângulo bastante acentuado no joelho. E se eu chocar o carro frontalmente, esse ângulo vai fazer com que a perna trabalhe com o amortecedor. Vocês estão vendo? A técnica do volante correto é mão direita nas 3 horas, mão esquerda nas 9 horas. Eu faço 180 graus, eu vou fazer para a esquerda para vocês visualizarem direito. Desta maneira eu estou com o ângulo no cotovelo e com as costas todas apoiadas no encosto. E um outro ajuste que é muito importante, que raras pessoas têm o hábito de fazer, é o apoio de cabeça. Se eu levar, por exemplo, impacto na traseira do carro, não vai acontecer o que a gente chama de efeito chicote. O que é efeito chicote? É você, ao levar impacto na traseira, ter a sua cabeça lançada para trás com muita violência, para frente de novo e para trás. Essa posição, para terminar, ela é eficiente, ela é que mais descansa o motorista, e você consegue dominar o carro de todas as maneiras usando essa técnica aqui. É, e a gente pensa que sabe tudo, mas sempre tem alguma coisa a mais para aprender. E o motorista de ônibus, ele nunca é um profissional completo. A gente cada dia sempre está aprendendo mais, nunca é completo. Cada dia aparece uma coisa que você tem que aprender, ficar mais atento, mais esperto no trânsito, né? A gente chega para fazer a prova prática e tem
milhares de pessoas na frente. Eu entrei no carro, fiquei apavorada, não sabia se eu botava a primeira marcha, puxava o freio de mão, mas aí depois a gente fica mais calmo e começa a lembrar das coisas, das dicas de baliza e foi indo. Em 1897 foi registrado o primeiro acidente de trânsito no Brasil. O poeta Olavo Bilac pegou emprestado o carro do seu amigo José do Patrocínio e chocou-se contra uma árvore na cidade do Rio de Janeiro. Bons tempos aqueles! Em 2005, ocorreram mais de 383 mil acidentes de trânsito com vítimas no Brasil. Parabéns, Stefana. Você passou, viu? Ai, que bom! Obrigado, valeu, hein? E aí, Gabriel? Passei, graças a Deus. Foi duro, mas consegui. Parabéns! Agora, fica ligada, porque como a gente viu aqui, para ser motorista é preciso muito mais do que uma carteira de habilitação. Tem que ter responsabilidade e saber que para dirigir tem que ter conhecimento e técnica, mas acima de tudo, muita educação e respeito ao próximo. Gente, eu fico por aqui, foram 10 programas e a partir de semana que vem eu passo a bola para minha amiga Luciana Mello continuar o Trânsito Consciente. Foi um prazer estar aqui com vocês, até a próxima, valeu!